Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aí, é claro, sem muito o que comemorar com todo esse clima vivido no mundo por conta da guerra Rússia-Ucrânia. E aquela pergunta que algumas pessoas fazem e não podemos deixar de comentar aqui no nosso canal: por que a Rússia invadiu a Ucrânia? E aí vem a análise de historiadores, a análise de sociólogos, de cientistas políticos que acompanham a história do mundo, estudaram, como nós estudamos a história também, e na minha época se falava muito da União Soviética, várias repúblicas, a qual a Crimeia, a Ucrânia fizeram parte, foram divididas, muitos países surgiram com essa divisão e, pelo visto, nessa guerra de narrativas, alguns explicam que trata-se de mais uma guerra geopolítica, ou seja, a Rússia tentando tomar aquilo que era da antiga União Soviética, formar aquele bloco, mais uma vez, de união e se fortalecer diante o mundo. Quando eles falam Ocidente, tudo aquilo que estão fora da sua fronteira, que trata-se da Europa, é principalmente os Estados Unidos. Então, pode ser uma guerra geopolítica. Ah, mas e o Brasil, que é um país de paz, um país que o Brasil teve uma participação importante na Segunda Guerra Mundial? Sim, foi até comentado pelos órgãos de imprensa, pelos analistas, mas existem duas narrativas quanto a essa questão da guerra. A narrativa da Rússia, que é expulsar os neonazistas, a qual ele acusa a Ucrânia de ter grupos formados dentro do país, e a Ucrânia acusa a Rússia de querer tomar o país para se fortalecer, não só economicamente, como principalmente na questão geopolítica, como uma nação forte com as suas terras, usinas nucleares, enfim, tudo isso. Mas isso vai nos atingir, e já está nos atingindo, além das mortes, porque existem narrativas que se preocupam com a economia, algumas narrativas com humanização. Olha só, mais de 1 milhão de pessoas, de ucranianos, já deixaram o país. Milhares de mortos. Outros, inclusive, vindo para o Brasil para serem acolhidos. A Polônia abrindo suas portas, a Romênia, todos os países demonstrando solidariedade e humanização nesse momento. Mas algumas pessoas perguntam de que forma que isso atinge o Brasil. Atinge sim. Primeiro, só para você ter uma ideia, o preço do petróleo. A Rússia é grande exportadora de petróleo. O Brasil já começa a sentir o impacto de fertilizantes, potássio, tantos outros, o nitrato de potássio, tantos produtos químicos que são usados nos fertilizantes, vêm da Ucrânia ou da Rússia. Mais de 30% dos fertilizantes do Brasil vêm da Ucrânia ou da Rússia. E não tem outro mercado, estão buscando agora no Canadá. Então, fertilizante para essa safra que acabou, que está acabando agora, tem. Para o início do plantio de setembro é que vai faltar. Já é um problema para o setor do agronegócio. Tem uma informação também, estava acompanhando na imprensa, navios brasileiros parados nos portos brasileiros com amendoim. 30% do amendoim produzido no Brasil é comprado pelo mercado da Rússia e também da Ucrânia, estão parados e não vão seguir. Então, quem está exportando esse amendoim já está procurando para quem vender. Então, são negócios do petróleo, dos fertilizantes, do amendoim. A Rússia e a Ucrânia produzem trigo, vai encarecer o pãozinho, vai encarecer o combustível. Então, existem narrativas que falam sobre a humanização, narrativas que falam sobre a questão econômica, mas acima de tudo, narrativas diferentes para uma mesma guerra. E o que mais nos preocupa é que essa guerra não cessa, não há um cessar-fogo, e aqui já vem questões políticas brasileiras, muitos acusando partido A, o partido B, grupo A, o grupo B, enfim, isso não importa. O que importa é o que está sendo feito lá para que essa guerra entre Rússia e Ucrânia termine, ou seja, essa invasão da Rússia na Ucrânia, porque a Ucrânia não começou nada,
e sim a Rússia invadiu a Ucrânia por conta de questões geopolíticas. E a Europa se preocupa, porque será que esse é o primeiro passo de Putin, da Rússia, para se fortalecer diante aquele cenário que ele já observou da grande potência dos Estados Unidos? De repente a China se torna uma outra grande potência e a antiga União Soviética, a Rússia hoje, enfraquecida diante dessas potências. E aí vem a ameaça nuclear. Vem a ameaça nuclear, que é outra grande preocupação diante dessas narrativas. Enfim, é uma guerra que acontece a mais de 10 mil quilômetros do nosso Brasil, mas que atinge, sim, o nosso país. Vamos ter consequências, vamos sofrer consequências, mas vamos torcer e orar para que Deus possa proteger e abençoar esse povo ucraniano que estão perdendo vidas, perdendo famílias, e que a economia seja observada, mas ela não sobreponha a humanização, o sentido solidário. E isso o nosso povo tira de letra.